dessa vez eu fiquei muito feliz, porque muitas das coisas que a gente começou a ouvir foram coisas que nós estávamos ministrando aqui. Coisas que nós estávamos já entendendo da parte do Senhor, que nós precisávamos viver como exaltação da palavra de Deus, como a necessidade de nós vivermos a santidade que vem do Senhor para nós. E eu fui tão grato a Deus, né? Eu chorava dizendo assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor de fato nos dirige. Às vezes em momentos que a gente não sabe o que fazer ou para onde ir, o Senhor se revela, Ele nos conduz, Ele nos dirige. E aí, desde então, queridos, eu tenho compartilhado com você palavras assim, palavras que falam do nosso compromisso com as Escrituras Sagradas, palavra que fala da necessidade de nós amadurecermos como discípulos de Jesus e se posicionarmos nessas verdades, palavras que falam de nós não termos medo de santidade, né, ou nem mesmo ter assim esse receio de falar disso, achando que se falar de santidade, eu estou falando sobre ser melhor que outros, ou ser santarrão, ou até mesmo ser ou querer ser um hipócrita e um fariseu. Não, de fato, entender que nós somos o povo que fomos chamados para ser santos, e desmistificar isso, se relacionar com essa santidade, que nada mais é, como já foi falado em outras mensagens aqui, ser separado. Então, Deus tem nos dado a graça, e eu quero hoje, pelo menos da minha parte, se Deus ministrar aos meus amigos em outro momento, amém, mas eu quero, na minha parte, trazer um fechamento disso com você. Então, essa mensagem, ela é fruto de algumas coisas que Deus havia ministrado no meu coração, alguns momentos de leitura, de dedicação, de devoção à palavra do Senhor, e também algumas coisas, né, e principalmente a composição dela, de pastores queridos que ministraram sobre nós nesses dias. Então eu falo isso com muita leveza, tá bom? Sempre quando você vê o pastor Sérgio pregando, saiba que ele também bebe de outras fontes, de outros homens e mulheres de Deus. Deus fala com todos nós, amém? E isso é uma bênção. Então a mensagem de hoje tem muito, por exemplo, do pastor Jetro, né, que é um pastor que é um pai para nós, porque ele é o pastor que é dono daquela casa de paternidade. E da primeira vez que eu cheguei naquele lugar, ele me deu um abraço e ele falou assim: filho, se sinta abraçado, essa é a sua casa, né? Hoje você tem uma casa de paternidade. E eu tenho sido tão abençoado pela vida do pastor Jetro, pela vida da pastora Leia. Faço questão de mencionar isso, porque são homens de Deus que estão lá no interior de São Paulo, Junquerópolis, o nome da cidade, mas que Deus tem feito ele abençoar nações. Deus tem feito com que aquilo que Deus tem derramado naquela casa tenha abençoado muitos ministérios, muitas igrejas, e a minha vida é uma delas, amém? E você tem sido abençoado por conta disso, essa casa tem sido abençoada por conta disso. Então hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com você, ela é esse fechamento, ela é uma conclusão, falando dessa santidade, falando desta vida de discípulo de Jesus, falando dessa exaltação da palavra do Senhor, e principalmente tendo essa ideia de sermos separados, como o rei falou esses dias aqui, a separação. Então o título dessa mensagem é Dias de Nazireu, é o tema da nossa meditação de hoje, tá bom? E eu queria começar lendo com você, aonde a Bíblia fala sobre isso, né? Muitos de nós conhecemos a ideia deste voto, porque é um voto, e muitos de nós já ouvimos falar, talvez outros nunca leram, né? Não sabem aonde isso está na Bíblia, mas o Nazireu, ou o voto de Nazireu, é um voto que nós temos na palavra do Senhor, que quando lá Deus institui as leis, lá quando Deus está caminhando com o povo, dentro de todas as especificações que Deus vai dar, Ele vai falar sobre esse voto de Nazireu, e isso se encontra lá em Números capítulo 6, nós vamos ler aí do verso 1, tá bom? Em diante, ele diz assim, olha: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas, enquanto for nazireu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas.
Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça.